Bom, pessoal, então vou iniciar aqui a gravação, tá? Na nossa aula, para posteriormente aí poder disponibilizar para que vocês possam assistir a hora que vocês quiserem, quando que vocês quiserem, o momento que vocês quiserem, tá certo? Vamos estudar um pouco, né? A parte final do nosso curso, a gente vai estudar um pouco sobre probabilidade, tá? Probabilidade, certo? Esse conteúdo, tá? Na verdade, a gente vai ver apenas os conceitos básicos da probabilidade, né? Boa parte desse conteúdo de probabilidade vocês devem ter visto aí no ensino médio de vocês. A gente não vai ultrapassar muito além disso, tá? A gente vai ver apenas uma noção básica, tá? Sobre probabilidade, apenas conceitos básicos de probabilidade. Não vamos aprofundar muito nisso daí, tá? Então, o que vamos aprender? Como identificar espaço amostral, certo? De um experimento probabilístico e como identificar eventos simples, certo? Isso aí tudo a gente vai ver na aula de hoje. Depois, como usar o princípio fundamental da contagem para encontrar o número de maneiras em que dois ou mais eventos podem ocorrer, tá? Como distinguir a probabilidade clássica, empírica e subjetiva, certo? Como encontrar probabilidade de um complemento de um evento, do complemento de um evento. Como usar um diagrama de árvore e o princípio fundamental da contagem para calcular probabilidades, tá? Então, tudo isso daqui vai ser a nossa intenção ao estudar os conceitos básicos de probabilidade e contagem, ok? Bom, vamos começar definindo aí o que seria um evento probabilístico, tá? Um evento probabilístico é uma ação, certo? Ou uma tentativa que vai estar sujeita à lei do acaso, certo? Então você vai fazer qualquer coisa, qualquer ação, qualquer tentativa de algo e este algo estiver sujeito à lei do acaso, certo? Então isso daí é um evento probabilístico, tá certo? Pelo qual esses resultados desse experimento probabilístico, pela qual resultados específicos, né, de contagem, medição ou respostas são obtidos, tá? Então, muito comumente aí os exemplos principais aí dados para vocês é o lançamento de um dado, né? Então, se lançarmos um dado, né, o lançamento de um dado, se esse dado for um dado normal, né, a chance de cair qualquer uma das suas 6 faces, ela é a mesma. Por quê? Porque o lançamento de um dado, que é um evento probabilístico, o lançamento de um dado, ele está sujeito à lei do acaso, tá? E cada uma dessas faces, né, que pode obter nesse lançamento, que é o produto da tentativa, né, é chamado de resultado, tá certo? Resultado. Então, por evento probabilístico, vou trazer para o exemplo do dado. Evento probabilístico é lançamento de um dado e analisar a face superior. Por exemplo, se a face do superior deu 5, né? Então o resultado desse experimento, né, foi a face 5, tá certo? Tá? Então, o produto dessa tentativa, né? Primeira tentativa deu 5. Então, o resultado dessa tentativa, né, foi o 5 desse experimento probabilístico, tá? O conjunto de todos os resultados possíveis, né? Por exemplo, 1, 2, se você lançar o dado, né? Quais são todos os resultados possíveis? Saiu 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, né? Então são todos os resultados possíveis. O conjunto desses todos os resultados possíveis, né, é chamado de espaço amostral. E como é que vamos representar o espaço amostral? A gente vai chamar dessa letra aqui, ó, que é uma letra ômega, né? E como é um conjunto, vai ser o conjunto igual, abre chaves e os elementos são separados por vírgulas. Se for no lançamento de dado, ó, pode dar 1, pode dar o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6,
e fechou chaves, tá? Então todo o conjunto a gente representa entre chaves e separados por vírgulas cada resultado, ok? Tá? Então tá aí o espaço amostral, né, nesse caso. Já um evento é um subconjunto desse espaço amostral. Então você pode criar qualquer subconjunto, né, de um espaço amostral. Sei lá, o conjunto, no lançamento de um dado, caiu um número par. Então, esse evento, que a gente vai chamar de letra E, uma letra maiúscula, tá? Porque a gente está representando o conjunto. O que é caiu o conjunto dos números pares. Então, todos os números pares dentro do lançamento de um dado. 2, 4 ou 6, ok? Então, você tem um espaço amostral, que é o conjunto de todas as possibilidades. E um evento, ele é um subconjunto desse espaço amostral, tá certo? Qualquer conjunto que tenha elementos desse conjunto todo é um evento, pode ser considerado como um evento, tá? E esse evento, ele pode não ter nenhum resultado, certo? Que aí seria um conjunto vazio, né? O evento vazio. Pode ter apenas um resultado ou mais de um resultado, como nesse caso aqui dos números pares. Ok, pessoal? Tranquilo? Bom, então vamos lá, ó, para o primeiro exemplo aí, tá? Vamos identificar os espaço amostral de um experimento probabilístico, ok? Então, o exemplo é o seguinte, um evento probabilístico, ele consiste, qual é o evento probabilístico? O lançamento de uma moeda, um dado, aliás, o lançamento de uma moeda e de um dado. Então, o evento probabilístico, o experimento probabilístico vai ser eu lançar uma moeda e em seguida um dado de 6 faces, tá? E aí ele pede para determinar o resultado de todos os resultados possíveis, né? Ou seja, o espaço amostral e contar quantos resultados possíveis tem, tá? Bom, no lançamento de uma moeda, né? Se eu for lançar uma moeda, eu tenho 2 resultados possíveis, né? A moeda pode cair na cara ou coroa, certo? Cara, a gente vai representar pela letra K. Se eu poderia, para não ter que escrever cara e coroa, tá? Eu vou representar pela... se eu fosse representar pela inicial, ficaria CC. Para não confundir, eu vou representar cara por K e coroa por C. Então, geralmente, representamos dessa forma. Cara K e coroa C, tá? E no lançamento de um dado, aí sim, os números 1, 2, 3, 4 ou 5, tá? Se quisermos montar um diagramazinho, né? Então, o que vamos fazer? A primeira situação vai ser o lançamento de uma moeda, certo? Então, eu vou lançar a moeda. Lancei a moeda, os resultados possíveis dessa moeda pode ser cara, né? Cara ou coroa, certo? Lancei a moeda, pode dar cara ou coroa, né? Depois do lançamento da moeda, o que vamos fazer? Vamos lançar um dado, né? Depois do lançamento da moeda, vamos lançar um dado. Os resultados possíveis, né, são 6 aí, né? Do lançamento de um dado. Pode ser 6 númerozinhos, né? Pode dar o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 ou o número 6 no lançamento desse dado, tá? Mesma coisa aqui, pode dar cara o lançamento da moeda e cara número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Pode dar coroa, né? E aí pode dar os números, mesmos números, né? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, né? Tá? Então pode ser essa situação aí, tá? Então, como é que vamos agora, eu vou aqui pegar e contar, né, ou escrever o espaço amostral, né? Ou seja, o conjunto de todos os resultados possíveis, né? Então, o espaço amostral aqui, já vimos que é representado por essa letra grega aqui, né? Tá? Então, entre chaves, pode dar, primeiro resultado, pode ser aqui, cara, né? Eu vou seguindo a linha, tá? Seguir a linha, veio para cá,
cara 1, né? Então pode dar, ó, K1, pode dar K2, e aí você vai, ó, cara número 2, cara número 3, cara número 4, cara número 5, cara número 6, e aí parou. Não pode mais cair cara, porque com cara já foi todas as possibilidades. Cara 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Agora, vindo por esse outro lado, ó, coroa, pode ser coroa 1, né? Então aqui vai ficar, ó, C1, coroa 1, coroa 2, coroa 3, coroa 4, coroa 5 e coroa 6. E aqui, ó, fecho as chaves, né? E aí ele pede para determinar o número de resultados possíveis, ó, o número de resultados possíveis. Para representar o número de resultados desse conjunto, a gente representamos dessa forma, ó, um jogo da velha, né, uma hashtag e o conjunto, tá? Esse símbolo aqui significa o número de elementos desse conjunto aqui, tá? O número de elementos desse conjunto espaço amostral. E aí você pode contar aqui, né, ó, 6 mais 6, 12, né? Então, esse conjunto aí tem 12 elementos, tá? Ou seja, 12 possibilidades possíveis, tá? Uma outra forma de você contar esses números de elementos, ó, pode ser através do princípio fundamental da contagem, tá? Ó, que significa o seguinte: o seu experimento probabilístico, ele tem duas ações. Uma é lançar um dado, né? Aqui é um dado, aliás, uma moeda, desculpa. Moeda, né? E aqui é lançamento de um dado, né? E aí você conta, ó, o princípio fundamental da contagem, ele diz justamente isso. O número de elementos desse espaço amostral, ele vai ser a multiplicação, né? Porque aqui você tem dois lançamentos consecutivos. Então, o lançamento de uma moeda, que tem quantas possibilidades? Tem ou cara ou coroa. Então, são duas possibilidades. Multiplicado pelo número de possibilidades de um dado. O lançamento de um dado tem quantas possibilidades? 6. Caiu o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, ó, o número de resultados possíveis, pelo princípio fundamental da contagem, ele vai ser 2 vezes 6, que isso daí vai me dar 12 resultados possíveis, tá certo? 12 resultados possíveis, certo? Ó, mesmo número que deu, a gente contando aqui, tá? Esse conjunto. Pode ser que isso daqui seja uma coisa muito grande, aí o que faremos? Aí é melhor usar o princípio fundamental de contagem para fazer a contagem desse número de resultados possíveis. Tá certo, pessoal? Ok? Alguma dúvida aí? Creio que não, né? Qualquer coisa que tiverem dúvida, é só ir falando aí, tá, pessoal? Eu vou avançando aqui que eu não estou conseguindo ver vocês. Se vocês não falarem, eu não sei se tá tudo bem, tá? Mas creio que sim. Vamos seguindo aí, ó, tá? Um próximo exemplo. Nesse exemplo aqui, ó, o experimento probabilístico é o lançamento de um dado e observar a face superior, tá? Então, vamos colocar aqui o espaço amostral, ó. O espaço amostral, que é o conjunto de todas as possibilidades, vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, certo? Esse daqui é o espaço amostral. E aí vamos determinar os eventos A, B, C, D e E desse experimento probabilístico, tá certo? O primeiro evento, tá? O primeiro evento, que a gente está chamando ele de evento A, ele quer que a ocorrência desse dado seja um número ímpar, tá? Então, A maiúsculo é o evento, tá? Igual chaves, e aí eu vou colocar separado entre vírgulas todos os números ímpares desse espaço amostral, que é o número 2, 4 ou 6, né? Pode ser 2, 4, aliás, é ímpar, né? Desculpa, ímpar. É o número 1, 3 e 5, né? Todos os números ímpares, tá? E aí não tenho mais números ímpares,
esse conjunto aqui é um subconjunto desse conjunto espaço amostral, porque todos os elementos desse conjunto A estão dentro desse conjunto espaço amostral, certo? A próximo evento é que o número seja um número primo, B seja um número primo, tá? Bom, aí temos que lembrar da definição de número primo. Um número, para ser primo, ele tem que possuir apenas 2 divisores. Obrigatoriamente, tem que possuir 2 divisores. Quais são esses divisores? O 1, certo? E ele mesmo, tá? O 1 e ele mesmo. Mas tem que ter 2 divisores. Aí eu pergunto, o número 1 é primo? Não, né? Porque o número 1, ele é divisível por 1. 1 dividido por 1 vai dar igual a 1. Beleza. O número 1 é divisível por ele mesmo, que é 1 dividido por 1 vai dar 1. Mas, ó, note que ele não tem 2 divisores, ele tem apenas um divisor, que é o 1, tá? Então, por isso que número 1 não é primo, porque para ser primo tem que possuir apenas 2 divisores. E o número 1 só tem um divisor, que é o 1, que, por coincidência, é ele mesmo, tá? Então, 1 não é primo. Número primo, 2. 2 é primo, porque 2 só dá para dividir por 2, que vai dar 1. E 2 só dá para dividir por 1 também, ó, que 2 dividido por 1 vai dar 2, tá? Então, o número 2 é um número primo, tá certo? O número 2 é o único número primo par, tá? 2. O 3 também é primo, tá? O 3 só dá para dividir por 3 e por 1, não dá para dividir por 2. Certo? E nem por outro número qualquer. O 4 não é primo, porque o 4 dá para dividir por 1, por 2 e por 4. Ele tem 3 divisores, tá? Então, o 4 não é primo. O 5 é primo, né? O 5 só dá para dividir por 1 e por 5. E o 6 não é primo, porque dá para dividir por 1, por 2, por 3 e por 6. Ele tem 4 divisores, tá? Então, os números primos são o 2, 3 e 5 no lançamento de um dado. Então, está aqui, esse conjunto B é dado dessa forma, 3, 2, 3 e 5. O conjunto C aqui, ele quer que seja formado por todos os números menores que 4. Menores que 4. Então, eu quero menor que 4, então, ó, o 1 é menor que 4. O 2 também é menor que 4. O 3 também é menor que 4. E o 4? O 4 não é menor que 4. Então, o 4 ele não entra. Assim como o 5 e o 6 também não vai entrar, tá? Então, como é menor que igual a 4, não conta, tá? Então, por isso que é só apenas os números 1, 2 e 3. O evento D, ele quer o número, a ocorrência dos números seja menor que 7. Menor que 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Ou seja, o próprio espaço amostral, né? Todos esses elementos aqui, ó, são menores que 7. Então, o evento D é o próprio espaço amostral. É tudo. Beleza, pode ser. Um evento, ele pode ser o espaço amostral todo, tá? O evento E. O evento E é que o número seja maior ou igual a 7. Maior ou igual a 7. Deveria ser o 7, 8, 9. Aqui tem o 7, 8, 9, 10. Não tem. Então, não tem elementos, tá? Como isso daqui é um conjunto, estamos em um conjunto que não tem elementos, esse conjunto é chamado de conjunto vazio, tá? Então, o símbolo do conjunto vazio, ó, é uma bola com esse traço, conjunto vazio. Ou também poderia ser, ó, só as chaves sem nenhum elemento, mas geralmente a gente usa essa bolinha com esse traço para representar que esse conjunto é um conjunto vazio. Ok, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, vamos seguindo aí, tá? Vamos seguir. Bom, aí temos agora, ó, esse próximo exemplo aqui, que nos diz o seguinte. Uma moeda, o experimento probabilístico vai ser o lançamento de uma moeda 3 vezes e observar a sequência de cara e coroa, né? Então, quando você lançar uma moeda, ó,
Você lançou uma moeda, né? Essa moeda pode dar cara ou coroa. Se deu cara, vou lançar agora pela segunda vez a moeda. Pode ser cara ou coroa, né? Pode ser cara ou coroa. Se deu o segundo lançamento deu cara, eu posso lançar de novo, vai dar cara ou coroa. Se deu coroa, pode ser cara ou coroa o terceiro. E assim por diante, né? Ó, espera aí. Cara ou coroa, lançou esse novamente, cara ou coroa, lançou esse novamente, cara ou coroa, né? Cara ou coroa, tá? Então aí tá todas as possibilidades, né? Bom, se eu quiser escrever aqui, ó, todas as possibilidades, vamos lá, ó. Pode dar cara, 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 coroa, cara, coroa, cara, 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 coroa, coroa. Cara, né? Aqui já deu os 4 iniciando com cara, né? Agora tem que iniciar com coroa. Coroa, cara, cara, coroa, cara, coroa. Coroa, cara, aliás, coroa, coroa, cara e coroa, 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 certo? Então, creio que aí já está todos os resultados possíveis para o lançamento de 3 moedas consecutivas, tá? 3 moedas na sequência e analisar o número de caras e coroas, ok? E aí vamos identificar esses eventos aqui, tá? O primeiro evento, ele quer que tenha a ocorrência de cara no primeiro lançamento. Então, eu vou analisar apenas o primeiro lançamento, ó. Aqui tem cara, beleza. Esse daqui vai entrar para o evento. Esse também entra, esse também entra e esse também entra no evento. Esses aqui não vão entrar porque o primeiro lançamento deu coroa, né? Então, esse evento aqui vai ser formado pelas possibilidades, pelos resultados cara, 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 coroa, cara, coroa, cara e cara, coroa, coroa, certo? Então, são esses aí os resultados, né, deste evento, tá? Todos os resultados desse evento. O evento B, ele quer exatamente uma coroa, certo? Aqui tem, ó, uma coroa, né, esse verde. Aqui, ó, essa bola verde, exatamente uma coroa. Aqui tem 2 coroas, não entra. Aqui tem uma coroa, aqui tem 2, 2 e 3, né? Então, apenas esses 3 aí, ó, que estão selecionados de verde. Cara, cara, coroa, cara, coroa, cara e coroa, cara, cara. Apenas esses lançamentos, esses resultados possui exatamente uma coroa, tá? Uma coroa. Vamos para o próximo aí, ó, tá? O próximo é a ocorrência de no máximo 2 coroas. No máximo 2 coroas. No máximo 2. Se tem 0, tem no máximo 2. Se tem uma, tem no máximo 2, tá? Então, no máximo 2, ó, coroas, aqui tem no máximo 2. Não tem nenhuma, tem no máximo 2. Aqui também, ó. Aqui também tem uma coroa. Beleza. Se tem uma, tem no máximo 2. Aqui tem 2. Ou seja, tem no máximo 2. Aqui também. O único que não vai entrar vai ser esse daqui, ó, com 3 coroas, né? Porque eu quero no máximo 2. 3 está fora. O único que tem 3 coroas é esse daqui, tá? Então aqui vai ficar, ó, o conjunto formado por cara, 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 coroa, cara, coroa, cara, cara, coroa, coroa, cara, aliás, coroa agora, coroa, cara, cara,
coroa, cara, coroa, 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 cara. E aí encerra com esses 7 resultados, tá? O próximo seria coroa, coroa, coroa. Não entra porque ele tem 3 coroas, não é no máximo 2, tá? Todos esses aqui tem no máximo 2 coroas, ok? Bom, o próximo, ó, é a ocorrência de pelo menos 2 caras. Então tem que ter no mínimo 2 caras. Aqui tem 3 caras, entra. Aqui tem 2, tem pelo menos 2. Aqui tem pelo menos 2. Aqui só tem uma, então não entra. Aqui tem 2, entra. Aqui tem uma e aqui tem 3, tá? Então são esses aí que estão aí, ó. Cara, 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 coroa, cara, coroa, cara e cara, aliás, coroa, cara, cara, tá? Esses 4 aí tem pelo menos 2 caras. Tem no mínimo 2 caras. Ok, pessoal? Tá? Tranquilo até então, né? Creio que tá dando para entender aí. Qualquer coisa, vão avisando aí, tá? Vou avançar aqui pro próximo conteúdozinho que vamos ver, ó, que fala sobre a combinação de eventos. A gente vai começar a combinar eventos, tá? Então, se usarmos certas operações entre conjuntos, já que evento é um conjunto, para combinar eventos, temos que fazer operações com conjuntos, tá? E aí, as operações com conjuntos são aquelas que vocês já conhecem. A operação de união entre conjuntos, interseção de conjuntos, e aí podemos ver o complementar de conjuntos, coisas desse tipo, tá? Primeiramente, vamos ver aqui, ó, a união de 2 conjuntos. Então, se tem dois eventos A e B, certo? 2 eventos A e B. Então, ó, A, U, B, esse símbolozinho aqui, ó, com U, significa A união com B, tá? E será denotado dessa forma, A união com B. E a leitura também é essa, ó. O A união com B é união entre os eventos A e B. O que significa a união entre os eventos A e B? Significa que você vai pegar todos os elementos de A ou de B ou ambos, tá? Então, você tem 2 conjuntos, conjunto A e um conjunto B. Junta tudo em um conjunto só e aí vai dar o conjunto A união com B, tá? Se eu quiser fazer um diagramazinho aí, ó, né? A gente pode fazer um diagrama dessa forma aqui, tá? Aqui eu tenho um conjunto universo, certo? O conjunto universo. Aqui eu tenho um conjunto A e aqui eu vou, por um exemplo, eu tenho um conjunto B. Quem seria o conjunto A união com B, tá? Eu vou colocar aqui de vermelho, ó. Seria todos os elementos apenas de A, todos os elementos apenas de B, que estão aqui, ó, e todos os elementos que fazem parte de A e B ao mesmo tempo, tá? Então, tudo que estiver pintado aqui de vermelho vai ser o conjunto A união com B, tá? A união com B, certo? Bom, a interseção entre 2 eventos. O símbolo da interseção é esse Uzinho aqui de cabeça para baixo, tá? Esse U aqui, ó, de cabeça para baixo. E o que significa a interseção entre 2 eventos? Significa todas as ocorrências ao mesmo tempo, simultâneas, tá? Todas as ocorrências de A e B simultaneamente, ok? Então, ó, se eu tenho aqui o conjunto, né? Vou pegar um mesmo diagrama aqui, ó. Aqui é o conjunto espaço amostral, aqui eu tenho um conjunto A, aqui eu tenho, porventura, um conjunto B. Quem seria a interseção entre esses 2 conjuntos? Ou seja, é tudo que estiver dentro da bola A e bola B ao mesmo tempo. Então é só essa parte aqui, né? Ó, só essa parte aqui vai ser a parte que está dentro da bola A e B simultaneamente, tá? Dentro da bola A e B ao mesmo tempo, ok? Então, ó, esse conjunto verde aí, ó, é A interseção com B. A interseção com B, tá? Bom, esses 2 conjuntos, né, podem não ter interseção, certo? Se o conjunto for dessa forma aqui, ó, se eu tiver um conjunto A aqui
e um conjunto B aqui, por um exemplo, tá? Então, ó, não tem elementos, resultados simultâneos que pertençam a A e B ao mesmo tempo, tá? Isso significa que a interseção entre A e B, ela é igual ao vazio, certo? Ela é vazia. Se for igual ao vazio, a gente diz que esses conjuntos são mutuamente exclusivos, tá? Então, dois conjuntos são mutuamente exclusivos se a interseção entre eles for vazia, se não houver interseção entre eles, se não tiver a ocorrência simultânea desses dois eventos, tá certo? Aí significa que eles são mutuamente exclusivos, tá? Bom, uma outra coisa que podemos ver aí é o complementar de um evento, tá? O complementar de um evento. Se eu tenho um conjunto A, ó, o complementar de A, ele é representado assim, ó, A com esse Czinho aí, ou apenas assim, ó, A com uma barra aqui em cima, tá? Então pode ser assim ou dessa forma aqui, A com essa barra aqui em cima. Esse conjunto aqui, ele será representado, né? Ele também será representado, também vai ser um evento, na verdade, que ele vai ocorrer se não ocorrer A. O complementar de A é não existir A, não ocorrer A, tá? Então, o complementar de A, ele é não A, não ocorrer o evento A, tá? Então, ó, se eu tiver aqui um espaço amostral, certo? Um espaço amostral. E aqui eu tenho, por exemplo, um conjunto A, tá? Eu vou colocar esse A aqui dentro, ó. Aqui eu tenho um conjunto A, que é tudo que estiver dentro desse conjunto aí, tá? O que significa o conjunto A complementar? Tudo que não é A, tudo que está aqui dentro é A, faz parte do evento A. Tudo que estiver aqui fora, ó, não faz parte do evento A, tá? Ou seja, faz parte do complementar do conjunto A, o complementar do evento A, tá? Então, ó, esse de vermelho aqui, ó, é o A complementar, certo? Se existir os números pares, qual é o complementar dos números pares? É um número sem ímpar, né? Um número sem ímpar. Por quê? Os números serem pares e ímpares, eles são conjuntos mutuamente exclusivos, tá? Conjuntos mutuamente exclusivos. Não tem interseção, não existe nenhum número que seja par e ímpar ao mesmo tempo, tá certo? Não existe número que seja par e ímpar ao mesmo tempo, ok? Tá? Então, tá aí a definição nessas operações com esses eventos, tá? Vamos ver um exemplozinho aqui, ó, né? Para exercitarmos essas operações com esses conjuntos, tá? E aí vamos lá. O experimento é o seguinte: um dado é lançado e observado o número da face de cima, tá? Da face superior. Então é um lançamento de um dado. O espaço amostral a gente já sabe que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Vamos identificar agora esses conjuntos. O conjunto A. O conjunto A é formado pelos números pares. Então, os números pares, 2, 4 e 6. O conjunto B é formado pelos números maiores ou igual a 4. Então, pode ser, ó, o 4, o 5, o 6, certo? E o C, números ímpares. Números ímpares. 1, 3 e 5, tá? Então, aí já encontramos os eventos A, B e C, tá? Agora vamos operar com esses eventos, tá? Fazer algumas operações com esses eventos. A primeira operação, ó, é encontrar a união entre os conjuntos A e B, tá? Ou seja, vou pegar o conjunto A e B e unir os dois, tá? Unir os dois significa pegar esses dois conjuntos e colocar em um novo conjunto, tá? Contendo todos os elementos dos dois. Ó, vai ser o número 2, né?
Número 4. O número 4 aparece tanto nesse conjunto A quanto no conjunto B. Posso colocar duas vezes? Até poderia, tá? Mas comumente não se coloca duas vezes, tá? Coloca apenas um 4, tá? Um 4. Aqui vai ter um 5, porque o B tem 5. E o 6 aqui, ó, que também está nos dois. Tá no evento A e no evento B, tá? O próximo conjunto, ó, a próxima operação é interseção dos dois conjuntos, interseção de A com B, ou seja, quais são os elementos que fazem parte do conjunto A e B simultaneamente, ó. O 4 faz parte do A e do B e o 6 faz parte do A e do B, tá certo? Então aqui eu vou colocar, ó, o 4 e o 6. O 4 e o 6, ele é a interseção de A e B ao mesmo tempo. Ou seja, eles são números pares maiores ou iguais que 4. Pares maiores ou iguais que 4. A interseção do conjunto A com C. A é o conjunto dos números pares e C é o conjunto dos números ímpares. Existe interseção entre par e ímpar, ou seja, existe número que seja par e ímpar ao mesmo tempo? Não, né? Ó, se eu olhar o conjunto A, ele é formado pelo 2, 4 e 6. O conjunto C é formado por 1, 3 e 5. Não existe nenhum elemento que faz parte do conjunto A e C ao mesmo tempo. Logo, esses dois conjuntos A e C, a interseção dele é vazia. Ou seja, A e C são o quê? Mutuamente, certo? Mutuamente exclusivos, tá? Mutuamente exclusivos. Mutuamente exclusivos, tá? Aqui, ó, qual seria o conjunto complementar do conjunto A? Ou seja, são todos os elementos do espaço amostral que não fazem parte do conjunto A. Ó, o conjunto A é formado pelos pares, pelo 2, o 4 e o 6. Então, o complementar de A é tudo que não é essa bola, que não está nessa bolinha verde, ou seja, são os ímpares, né? O complementar de um número par são os números ímpares, ou seja, aqui vai ser o 1, 3 e o 5. 1, 3 e 5. Qual é o complementar do conjunto B? Tá? O complementar do conjunto B. O conjunto B, ele é formado por todos os números maiores ou igual a 4. Não B, que é o complementar de B, o complementar de B é não B, não ser maior ou igual a 4, ou seja, ser menor do que 4. Menor do que 4 é o 1, 2 e 3, tá? Então aqui vai fazer parte, ó, o elemento 1, o elemento 2 e o elemento 3. Ok, pessoal? Certo? Então, ó, era isso daí que tínhamos que ver, tá? Sobre os conceitos básicos sobre probabilidade, né? Nessa aula de hoje, né? Vimos a definição do experimento probabilístico, né? O que seria o resultado em um evento de uma tentativa, né? No experimento probabilístico, espaço amostral, eventos, né? Aprendemos também aqui a contar quantos resultados possíveis, né? E aprendemos a operar com conjuntos, ou seja, operar com eventos, tá? Operar com eventos, né? Então aí foi uma primeira aula sobre esses conceitos básicos de probabilidade e posteriormente aí vamos iniciar, dar continuidade a esse estudo. Ok, pessoal? Tranquilo? Tá?